De volta com Boa Tarde, Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Dr. Fernando Pinto, que é médico, cirurgião de cabeça e pescoço, também presidente da Unimed Natal. Bem-vindo ao Boa Tarde, Cidadão, Dr. Fernando. Boa tarde, Robson. Nós é que agradecemos o convite. Um prazer tê-lo conosco. Eu iniciei a nossa entrevista falando sobre cabeça e pescoço. Em que ocasiões você precisa realmente fazer uma cirurgia, né? É caso de câncer? O que é que a gente pode falar a respeito? Não, na realidade você pode fazer a cirurgia por dois motivos, né? Por patologias benignas, mas pelas patologias malignas, que realmente são o grande foco dentro da área da cabeça e pescoço. Mas só para explicitar aí para o telespectador, o que é o câncer da cabeça e pescoço, né? Quais são as áreas afetadas? Na realidade, essas áreas envolvem a boca, de uma maneira geral, todas as áreas da boca, a faringe, né? Ou a garganta, a tireoide, a laringe, e os seios paranasais, né? Além disso, nós podemos ter também acometimento dos chamados linfonodos, ou seja, os gânglios, que a gente chama, que também pode ser acometidos por patologias primárias ou secundárias. Muito bem. E quando a gente pensa no câncer de cabeça e pescoço, existem causas variadas que podem atingir cada partezinha dessa? Existe. De certa forma, hoje, Robson, existe uma preocupação grande com a incidência dos tumores da cabeça e pescoço. O Ministério da Saúde estima que a cada ano existam 43 mil novos casos de câncer na área de cabeça e pescoço. Dentre eles, 15 mil vão acontecer na boca. E ocorrem a cada ano em torno de 10 mil óbitos relacionados a esses tumores. Em termos de incidência, ele aparece já em segundo lugar, somando todas as áreas da cabeça e pescoço, ele aparece em segundo lugar no homem e em quarto lugar nas mulheres, excetuando-se, obviamente, os tumores de pele, o câncer de pele, que, de uma maneira geral, é o tumor mais frequente, né, de todas as áreas. De qualquer forma, há uma grande preocupação pelo aumento da incidência desses tumores. E pegando o gancho no que você falou, existem aí fatores de risco, que são extremamente importantes em relação ao tumor da cabeça e pescoço. Quais são os principais deles? O fumo, né, e o álcool. A gente sabe que a associação de fumo e bebida pode aumentar em 140 vezes a possibilidade de você desenvolver um tumor na boca, né? Além da má higiene dentária, que também contribui para isso. E se estuda muito a semelhança do que foi estudado há alguns anos, né, em relação ao colo do útero, a relação do HPV, do vírus HPV, em relação ao câncer da faringe. Porque hoje nós estamos observando uma incidência muito alta de tumores em pacientes jovens que nunca fumaram e que nunca beberam. E realmente já está se evidenciando o fator HPV como principal agente. Ou seja, estão fazendo pesquisa e coincidindo que o fato da pessoa ter HPV, mas nunca ter fumado nem bebido, por exemplo, poderia desenvolver câncer, um né? tumor. Exatamente. Daí a necessidade da prevenção também nessa área, ou seja, a mudança dos hábitos sexuais, a multiplicidade de parceiros, o sexo oral sem uso do preservativo. Tudo isso aumenta a incidência da possibilidade de você estar contaminado pelo HPV. E também a importância de preventivamente você vacinar as crianças antes do início da atividade sexual, porque também depois dela não tem tanto efeito, né? Então essas mensagens são muito importantes em relação à prevenção. Um outro fator de prevenção que é o mais evidente no nosso estado é a radiação ultravioleta, né? Porque o câncer de pele, ele é o câncer mais frequente, como eu falei, mas o segmento mais afetado é o segmento da área da cabeça e do pescoço, exatamente pela exposição ao sol, né? Então, em função aí da nossa localização geográfica, nós temos uma alta incidência de câncer de pele na nossa região, né? Por isso, toda a política aí de prevenção, com utilização dos fotoprotetores, né? Do boné, da camisa, da barraca e etc., e evitar aqueles horários de pico, né? Que são normalmente entre 10 e 15 horas. Pergunta do João Carlos, está nos acompanhando em Parnamirim, ele gostaria de saber se o HPV, que pode gerar esse tipo de câncer de cabeça e pescoço, como a gente falou aqui, ele quer saber se isso é mais comum em meninas ou se pode também atingir os meninos. Não, pode atingir os dois sexos de maneiras equivalentes, né? Não existe assim nenhum estudo de afetar mais um do que outro. Mas é lógico que em relação ao colo do útero, né, que é já bem estudado, a frequência é maior nas mulheres. Mas na área da cabeça e pescoço, essa frequência se equipara em relação ao HPV. Mas quando se fala das outras áreas, né,
a frequência de câncer de cabeça e pescoço é 80% nos homens. Por quê? Exatamente pelos hábitos do tabagismo e etilismo serem muito mais frequentes no sexo masculino. Pergunta da Diana de Petrópolis. Ela diz que o pai dela fumou durante 30 anos e bebia moderadamente. Ela quer saber se agora que faz cerca de 2 anos que ele parou de fumar e de beber, se ele ainda tem o risco de desenvolver algum tipo de câncer de cabeça e pescoço. Tem, com certeza. O tabagismo, o fumo, é a maior causa de câncer que espontaneamente o indivíduo introduz no seu dia a dia. Num cigarro já estão provados cientificamente que existem 60 substâncias cancerígenas e 3.700 substâncias tóxicas. E óbvio que quando você para de fumar, esse risco diminui, mas ainda existe a possibilidade de você desenvolver um tumor, às vezes 10, 20 anos depois. Mais perguntas do telespectador. Estamos conversando com o doutor Fernando Pinto, ele é cirurgião de cabeça e pescoço nesta Sexta da Saúde. A pergunta agora vem de Candelária. Quem é que está fazendo a pergunta? A dona Maria, daqui de Candelária. Ela quer saber quais são os principais sinais e sintomas do câncer de cabeça e pescoço. Ótima pergunta. Eu vou explicar por áreas para facilitar o telespectador. Na boca, o que é que tem que chamar a atenção? Principalmente as lesões, as úlceras, né, ou a aftas, lesões que não cicatrizem por mais de 15 dias. Toda afta é uma úlcera? Inicialmente sim, mas a afta é aquela lesão que vai aparecer, dói, incomoda, é inflamatória e em média uma semana vai desaparecer. Então, se essa lesão ela persiste ou ela evolui, deve-se chamar a atenção. A presença de manchas avermelhadas, a presença de áreas endurecidas, a presença de áreas dormentes, a presença de amolecimentos dentários, tudo isso pode chamar a atenção para um câncer na boca. Já na laringe, o que é que chama a atenção? É a famosa rouquidão, né, que cientificamente a gente chama de disfonia. Então, se você tem uma rouquidão que ela perdure por mais de 15 dias, obrigatoriamente você deve procurar um especialista para fazer essa investigação. Na face, de uma maneira geral, relacionada aos tumores de pele, qualquer lesão ou úlcera ou área de sangramento ou lesão enegrecida, ela obviamente tem que ser examinada. E óbvio que na área do pescoço devem-se observar abaulamentos, né? A presença de nódulos que podem denotar um tumor na área da cabeça e pescoço. Mais perguntas do telespectador. A pergunta agora de quem é? A Clária de Potilândia. Ela quer saber quais são os principais exames que identificam o câncer. Olha, ela não especificou o tipo de câncer, mas alguns desses, se puder. Pois é, então eu vou tentar filtrar um pouco, mas na área da cabeça e pescoço a gente costuma dizer que muitas vezes a doença está na cara, né? Porque quando é um tumor de pele, você já vai observar com uma inspeção simples, a inspeção seria o exame, o olhar, né? Na área da boca também é muito simples, com uma espátula, com um foco, com uma boa iluminação, você consegue examinar todas as áreas. Na laringe, especificamente, aí sim a gente precisa de um equipamento que é uma videolaringoscopia, um equipamento que é conectado a uma câmera, um sistema de vídeo, que vai permitir que você estude as cordas vocais, a laringe e etc. Em relação à glândula tireoide, né, que também tem uma alta incidência de tumores, nós temos as punções, né, principalmente as punções guiadas por ultrassonografia. Então você funciona um nódulo, retira aquele material para esclarecimento diagnóstico e definir se um paciente precisaria ou não de uma intervenção cirúrgica. Mais pergunta do telespectador. Guilherme do Parque dos Coqueiros, Zona Norte de Natal. Fendas na língua são sinais de câncer? Não, normalmente não. O que eu acho que ele deve estar se referindo são aquelas famosas línguas geográficas, né? A gente sabe que O que é a língua geográfica? São aquelas línguas com aquelas rachaduras, né? Com várias ranhuras ou fissuras. Não tem nada a ver com a fenda palatina, nem com como é o nome geralmente... Tem a fenda palatina e tem um outro problema. Tem a fenda labial e a fenda labopalatina, mas essas são situações diferentes porque são deformidades congênitas. E nessa situação não, a gente tem apenas variações anatômicas, ou seja, a língua de um pode ser diferente da do outro, mas não significa normalmente que tenha doença. Além disso, na língua a gente tem às vezes áreas de despapilização. O que é a papila? Papila é quem é responsável pelo gosto, né, pelo sabor. E essas papilas elas são renovadas continuamente. Então, às vezes você tem áreas mais claras, áreas mais escuras, mas isso não significa necessariamente doença.
Pergunta do Rodrigo do Lagoa Nova. Ele gostaria de saber se herpes bucal pode virar um câncer. Não, na realidade não há relação do herpes, né, com o câncer. É mais a questão do incômodo mesmo, né, e das reincidências que podem acontecer. Mas com tratamento efetivo isso pode ser controlado. Mais uma pergunta agora, a pergunta da Daiane, de onde fala Daiane. Ela diz, meu pai já teve câncer na garganta, fez cirurgia, mas os sinais e sintomas estão voltando. É possível que tenha voltado o câncer? Sim, então é importante que ela procure realmente o especialista que o tratou, né? O segmento desses pacientes, Robson, é um segmento a longo prazo. Então você só pode dizer que um paciente está livre ou com uma doença controlada na área da cabeça e pescoço, principalmente na faringe, na laringe, com no mínimo 5 anos, 5 a 10 anos de acompanhamento. Então esses pacientes têm que ser seguidos a longo prazo, né? Com segmentos que vão sendo espaçados de acordo com o controle. Mas se o paciente tem dor, por exemplo, né? Tem sangramento, tem algum desconforto na deglutição, ele deve procurar o especialista que o tratou. Doutor Fernando, para finalizar, quais são os principais tipos de tratamento para esses cânceres e se a gente encontra tanto através dos planos de saúde, o senhor aqui é presidente da Unimed, como também se a gente encontra na rede pública de saúde? Na realidade, a principal forma de tratamento é a cirurgia, mas é óbvio que são combinados tratamentos. Existe a associação da cirurgia com a radioterapia, da cirurgia com a radioterapia e a quimioterapia. E existem tumores que são tratados só com radio e quimioterapia. Então, obviamente, vai depender da localização, vai depender do tipo de tumor, né? Aqui em Natal, nós temos bastante tranquilidade em dizer que a Liga Norte-Riograndense contra o Câncer tem um dos melhores equipamentos de radioterapia do país, né? E que dá suporte ao tratamento complementar desses doentes. E é importante frisar também a participação da equipe multidisciplinar, porque muitas vezes esses tratamentos causam sequelas e essas sequelas têm que ser reabilitadas. Então há necessidade da participação de um fonoaudiólogo, de um nutricionista, de um enfermeiro, de um psicólogo. Então são várias equipes envolvidas nesse tratamento. Muito bem. Quero agradecer a participação do Dr. Fernando Pinto, que é cirurgião de cabeça e pescoço, nesta Sexta da Saúde, e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Continue ligado na Band Natal. Vem aí o Nordeste Urgente Luiz Almir. Excelente final de semana. Segunda-feira estaremos de volta.